Olá, meninas, tudo bom? Hoje é segunda-feira, 8 de maio. Nós estamos no 38º dia do nosso propósito Caminhada de Oração e na contagem regressiva para o término, com tristeza, faltam-se 2 dias para terminarmos o propósito. Viu como passou rápido? Viu como é bom a gente fazer propósito? Porque às vezes a gente vai vivendo de qualquer maneira, daqui a pouco passam-se dias, semanas, meses, anos, e nós não fizemos nada para o Senhor. Por isso que é bom ter metas, propósitos, tá bom? Vocês sabem já, né? Amo segunda-feira. Glória a Deus. E eu quero que vocês aprendam a amar também, receber essa renovo do começo, do início, né? Apesar que a Bíblia fala que o fim das coisas é melhor que o começo. Mas o começo é muito bom também. Então, quando chegar no final da semana, é muito bom, porque nós vamos olhar e ver o fruto do nosso trabalho. Tenham uma semana abençoada, produtiva, tá? Aprendam a discernir entre muito trabalhar e produtividade. Produtividade é muito melhor. O devocional de hoje seria outra coisa, mas depois do devocional de ontem, o Espírito Santo colocou no meu coração para continuar nesse assunto, porque ainda faltou muitos detalhes a ser ministrado ontem. Então, vamos lá. O tema de hoje é cultive a cultura da bênção. Então, nós falamos ontem, né, sobre maldição, sobre bênção, a bênção geracional que está sobre nós, começarmos a estudar a nossa história, perceber a nossa vida, ser grato pela nossa família. E agora eu quero ler Malaquias 4:6, que fala assim que nos últimos dias, né, Malaquias estava falando sobre os últimos dias, e ele fala, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu venha e fira a terra com maldição, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Acho que eu li errado, né? Agora li certo. Então, vamos lá. Então, está chegando um tempo que o Senhor está chamando o povo dele a converter o coração dos pais aos filhos. É engraçado que há muitos anos atrás, quando eu lia isso, ainda adolescente, ainda criança, eu não entendia muito bem esse negócio, né? Antes de casar, antes de ter filho, mas a geração que estamos vivendo agora, essa palavra se encaixa ainda mais apropriada, porque os pais andam tão distante dos filhos, ao mesmo tempo parece tão perto, ao mesmo tempo tão distante, né? A cultura deu uma mudada, os pais hoje em dia é mais carinhoso, respeitam mais o espaço dos filhos, parece, né, aparentemente, mas andam-se mais distante do que aqueles pais de antigamente que eram tão rigorosos. Vamos lá, eu quero focar em Gênesis também, 48, 11, depois vamos para Gênesis 49. Como eu comentei, nós não fomos ensinados sobre a cultura da bênção. Nós crescemos com muito pelo contrário, né? Com a cultura da maldição, os pais xingando os filhos, achando que, às vezes não xingava por mal, às vezes xingava achando que estava motivando, né? Às vezes seu filho fazia alguma coisa, tirava uma nota baixa e o pai esculhambava com o filho e você é burro, algumas coisas assim. Às vezes não era por maldade, era pelo jeito de motivar para ver se ele ia para frente, né? Mas é porque foi passado de geração para geração. Então nós temos que entender isso, e se nós vivemos isso, que a gente venha perdoar isso, venha deixar, entendeu? Aprender a deixar as coisas para trás. Uma coisa que eu quero falar também, desde o começo da Bíblia, né, com Jacó e Esaú, aquela briga, aquela guerra ali pela bênção da primogenitura. Jacó entendeu a bênção da primogenitura, apaixonou com a bênção da primogenitura e queria ela a qualquer custo. E ele via que o irmão dele desprezava. Assim como a gente tem visto os irmãos desprezarem as coisas do Senhor. E tem muitos que não são primogênitos, muitos que às vezes não nasceu num lar evangélico, não tem uma raiz de antepassados, mas que se apaixona pelas coisas de Deus e entra de cabeça. E Deus tem sido gracioso com essas pessoas, que nós venhamos ser assim, né? Nós não precisamos esperar ter
um histórico de bênção para que a gente seja uma bênção. Então, eu queria falar um pouquinho também da bênção da primogenitura. Queria falar isso, que se você é primogênito, aprenda a valorizar essa bênção. Tem a bênção para todos os outros, mas eu estou focando na bênção da primogenitura porque eu sou primogênita, né? Quando eu era nova, que eu comecei a, assim, eu sempre, espiritualmente, eu sempre vivi espiritualmente, desde a minha infância. Eu sou, assim, eu tinha 10 anos e parecia que eu tinha na minha cabeça 20. Eu nunca fui uma criancinha com a mente de criança. Eu, com 10 anos, eu gostava de conversar com as mulheres casadas, sabe? Eu converso com todos, mas eu estava mais atenta às coisas mais de adulto, de romper mais. Eu nunca fiquei preso a coisas pequenininhas e eu não entendia muito isso. Mas depois, quando eu entendi a palavra, eu entendi que era o chamado da primogenitura. O primogênito, ele é além, né? Ele tem uma responsabilidade maior, ele vive coisas mais fortes, experiências mais fortes, porque nós vamos abrindo o caminho para os mais novos, né? Então, se você é primogênito, ame a bênção da primogenitura, ainda que você não entenda o que é. Talvez você diga, eu não sei o que é, eu nunca li sobre isso, eu nunca estudei. Eu até li um livro que chama As Vantagens de Ser o Primeiro, e é muito bom também, fala sobre isso. Mas começa a pedir ao Senhor, Senhor, qual é a bênção da primogenitura, né? O que o Senhor tem para o primogênito? Eu só te garanto uma coisa, é uma responsabilidade muito grande. Porque bênçãos, ela traz responsabilidades. É por isso que a nossa cultura, infelizmente, ela prefere o oba-oba, porque é uma cultura que não quer responsabilidade. E a cultura da bênção, ela é uma cultura da responsabilidade. Se você quer ser abençoado, você se prepare para ser responsável. Por isso, esses devocionais todos chamando atenção, vamos consertar isso, vamos fechar a brecha nisso, porque é uma cultura de responsabilidade, né? Então, eu quero ler quando Jacó abençoou os netos. Então, nós entendemos ontem que Deus é um Deus geracional, né? Ele não é um Deus de um só ou de um povo. Antes dele criar o povo, o povo de Israel, ele já era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Foi através desses patriarcas que saiu o povo de Israel. E quando ele olha para o povo, ele vê a aliança que ele tem com os patriarcas. Então, Jacó, no versículo 11 do capítulo 48, vamos lá. É engraçado que ele abençoou os netos antes de abençoar os filhos, porque no capítulo 49, ele abençoou os filhos, né? Às vezes a gente fala que Jacó teve 12 filhos, né? Mas na verdade, eu não estou lembrando aqui os textos certo, mas na verdade eu acho que ele teve 10, porque a gente conta pelas tribos, né? As tribos de Israel. E na verdade ele acrescentou os 2 netos nessas tribos. Então ele teve, eu não tenho muita certeza, irmãs, porque minha mente agora tá, mas eu creio, eu já estudei sobre isso, já li, eu lembro que era 10, e ele acrescentou os 2 filhos nessa tribo. Então, os netos, né, entraram na bênção geracional. Então, vamos lá. Então, disse Israel a José, eu não cuidará ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver os teus filhos também. José, tirando de entre os joelhos do seu pai, inclinou-se em terra diante a sua face. Depois tomou José ambos, Efraim na sua mão direita e a esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, que é Jacó, né? E fê-los chegar a ele. Então ele pegou esses 2 meninos e colocou uma à direita do pai e outra à esquerda, e colocou o primogênito na direita e o mais novo na esquerda. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que Efraim era o mais novo. E a mão direita, ela também tem uma autoridade maior na Bíblia, né? E que era o mais novo, e a sua esquerda na cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não o bastante ser Manassés o primogênito. Abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão, Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que
que tem me livrado do mal, abençoa este rapaz. Seja nele chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão, Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Então José, que vendo que seu pai colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ele ficou triste, e então ele tomou a mão do pai para mudar para a cabeça de Manassés. E disse o José ao pai: Não é assim, pai, pois o primogênito é este. Põe a sua mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também será grande, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão. Assim abençoou naquele dia, declarando: Por vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim, como Manassés. E pôs o nome de Efraim diante de Manassés. Então, o avô abençoou os netos. Mais para frente, aqui no 49, eu não vou ler tudo, mas Jacó, depois vocês leem, está abençoando todos os seus filhos. E cada benção não era somente, Senhor, meu filho, eu te abençoo, em nome de Jesus, amém. Não. Eu creio que quando nascia uma criança, eles já iam gerando no espírito dele, eles perguntavam para o Senhor. Tanto é que ele já velhinho, ele entendia que a bênção da primogenitura ele ia liberar para o mais novo. Acontece muito isso também. Às vezes você fala assim, mas eu não sou o mais velho e eu sinto essa responsabilidade espiritual, eu sinto essa, porque às vezes acontece isso, como aconteceu aqui, né? Deus troca as bênçãos ali, coloca a bênção da primogenitura em algum dos filhos, mesmo sendo mais novo. Então, no capítulo 49, Jacó, ele abençoa todos. Então, eu vou ler um só, por exemplo. Vou ler Judá, porque Judá é o que veio nosso Senhor Jesus daquela tribo e tal. Então, no capítulo 49, versículo 8, fala: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de seus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é o leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cedro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à vide mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uva. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Se você reparar como ele abençoou Judá, o que acontece? Ele fala palavras que nos remetem ao Senhor Jesus. Então, a bênção geracional, é isso que eu tenho tentado passar para nós, né? Que essa bênção, ela vai além. Olha para você ver, ele falou para Judá, quantos anos antes de Cristo? Ele falou que Judá seria um leãozinho. E o nosso Jesus é o quê? Um leão da tribo de Judá. Ele falou que os povos vão vir de Siló e vão obedecer, né? A ele obedecerão os povos. A ele quem? E o que nós estamos esperando? O dia que Jesus voltar para, né, no Monte Sião, voltar em Israel, e todas as nações vão ver e vai obedecer a ele. Está falando que ele amarrará o jumentinho. Aí fala daquele caminho que Jesus fez com o jumentinho. Fala que vai lavrar suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uva. E nós lavamos as nossas vestes no sangue do cordeiro. Então, quando nós formos liberar, nós temos que aprender essa cultura da bênção. E essa cultura da bênção, irmãs, ela vem quando você lê a palavra. Se você não conheceu o Deus que você serve, se você não conheceu o Deus abençoador da palavra, com os seus princípios, não tem como a gente abençoar pessoas. Porque nós, na nossa iniquidade, na nossa carnalidade, quando nós olhamos para uma vida, muitas vezes nós vamos olhar para ela e não vamos dar nada. Mas se nós olharmos com o olhar do Senhor, vocês lembram o que Judá fez? Judá foi o que vendeu José. Judá, ele instigou ali também as coisas, né, da traição sobre o José, mas olha a bênção que está sobre ele. Porque o pai enxergou espiritualmente além. Eu tive um grande favor do Senhor na minha vida quando eu morei com a minha tia-avó de 1 ano a 6 anos, porque minha mãe trabalhava e, enfim, Deus
criou essa situação para me abençoar. Então, a minha tia que me criou, hoje já idosa, né? Ela, comigo, sempre foi uma bênção. Comigo, ela foi, assim, um bálsamo do Senhor na minha vida. Mas ela tem essa coisa de me abençoar. Isso aí era algo, assim, é impressionante. Se eu conversar com ela hoje, na frente de qualquer um de vocês, perto, se nós conversarmos 10 minutos, talvez 5 desses minutos ela vai estar me abençoando. Oi, minha filha, como é que você tá? Olha, eu tenho orado por você. Você vai ter um excelente trabalho. Olha, você vai ser uma mulher muito abençoada. Olha, você vai ter uma casa maravilhosa. A vida dela toda sempre foi assim comigo. E isso foi usado por Deus para me abençoar. Então, às vezes, seus pais não tiveram a sabedoria que a gente sonha, que a gente almeja. Mas eu tenho certeza que Deus vai usar pessoas para te abençoar. Talvez um professor que falou: olha, você tem potencial, e você guardou aquilo no coração. Talvez um patrão, alguém, Deus vai usar a boca de pessoas para te abençoar. E algo que eu quero deixar aqui hoje, além da gente aprender essa cultura da bênção, e a cultura da bênção ela vem com honra. Quando você está abençoando e declarando palavras poderosas sobre a vida de uma pessoa, você está honrando esta pessoa, ainda que no momento ela não mereça. Ainda que no momento ela não mereça. Por isso que nós precisamos honrar as pessoas que Deus coloca diante de nós. Né? Nós precisamos honrar nossos maridos, ainda que às vezes eles não mereçam, ainda que às vezes você olhe e fale: esse homem não merece nada disso, não. Né? Quando nós somos submissa, eu não estou falando de ser capacho, eu estou falando de te dou a chance de ser cabeça. Eu poderia passar na sua frente e fazer o que eu quiser, mas eu te dou a chance de ser cabeça por causa do meu Deus que eu sirvo. Você está sendo submissa, você está honrando. E quando você está honrando, você está abrindo essa unção da honra, né? E essa unção da honra, ela é parte da cultura da bênção. Então, o Senhor quer nos despertar hoje. Você tem honrado as pessoas? Você tem honrado seus pais? Você já agradeceu seus pais por tudo que eles fizeram por você? Uma coisa que eu quero deixar aqui, que é muito forte, que é a palavra-chave que está no meu espírito, que o Senhor quer nos ensinar hoje. É algo que o Senhor nos ensina: converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, mas é uma experiência também que eu tive, que tenho tido ao longo da minha vida e tem sido extremamente poderoso na minha vida. Quando eu estava na adolescência, com meus 18 anos, que eu estava me preparando para casar, casei com 19, eu tive uma discipuladora, e ela está aqui no grupo, que é a Edna, que morava em Neves, e ela discipulava eu com mais umas 2 adolescentes, e ela falou para mim: olha, antes de você casar, eu queria te dar uma dica, faça algo, converse com sua mãe, primeiro, né? Peça perdão para ela, qualquer coisa que você fez na sua adolescência, que você entristeceu ela. Pergunte a ela o que ela acha desse casamento e peça a ela para te abençoar. Eu tinha 18 anos, vim de uma família que não tem muito diálogo, não. O negócio lá era na gritaria mesmo. E é complicado, é uma responsabilidade. Você quer ser abençoado? Tenha responsabilidade, tenha postura. Então eu tive que encarar essa. Meu Deus, vou falar isso com minha mãe, meu pai, mulher brava. Esqueceram? É Joana d'Arc, guerreira, brava, baixinha, retada. Uma bênção. Morro de saudade dela. Mas eu fui lá e fiz isso. E eu falei: mãe, eu tô para casar, o que a senhora acha? Né? O homem quer casar, tá assim. E ela falou algo para mim do casamento que eu nunca esqueci. Ela falou: pelo que eu tenho observado, se eu fosse você, eu casava com ele ontem. Ela falou assim: o marido que eu queria ter. Então aquilo já me deixou tranquila. E eu falei: eu queria que a senhora me abençoasse. Aí pedi perdão para ela, né? Tudo que fez na adolescência. O que é que você faz na adolescência? Você sai, você deixa a mãe preocupada, né? Você deixa a mãe com o cabelo em pé. A gente sabe o que a gente já fez, né? Mas a gente não tem esse despertar, se não for de Deus. Então eu fiz isso e foi muito bênção na minha vida. E há pouco tempo atrás eu tive que fazer de novo. E isso é a palavra-chave do dia de hoje. Converterás o coração dos pais aos filhos. Você já pediu perdão para sua mãe por alguma coisa que você já fez? Você já aproveitou o momento de pedir perdão e pedir para ela orar por você? Eu tenho visto pessoas passarem lutas nos casamentos,
mas até hoje não teve coragem de pedir os pais para abençoar. De falar, mãe, me abençoa o meu casamento. Pai, abençoa. Talvez aquela religiosidade que eu tenho batido aqui todo dia, eu falo, meu Deus, por que eu falo tanto de religiosidade com esse povo? Talvez aquela religiosidade, não, mas eles não são crente, não, eles não sabem nada. Ih, meus pais até espírita, eu não vou pedir para abençoar. Meninas, a bênção da mãe e do pai, ela é independente de religião. Ela é espiritual, ela é geracional, ela é um legado que Deus deu para cada pai. Então, peça perdão para os seus pais. Aprenda a honrar aqueles que Deus colocou diante de você. Essa minha tia que me criou, ela tem a fama, tadinha, de na família ela ser a difícil. Mas para mim ela nunca foi e nunca vai ser. E eu não me canso de agradecer a ela por tudo que ela fez por mim. Às vezes eu senti falta da minha mãe. Minha mãe, né, me visitava todo final de semana, eu senti falta. Mas chegou um tempo que Deus falou: minha filha, eu te botei no esconderijo. Aquilo era um esconderijo. Aquilo era um lugar que foi a base de tudo que você é hoje. Então, honre. Tive uma experiência tremenda também com meu padrasto, que eu chamo ele de pai, tô falando padrasto para vocês para entender, mas quem conhece a gente nem sabe que ele não é meu pai. A gente não conta isso para as pessoas. E a não ser quem é íntimo da família, né? Mas no geral ninguém sabe. E há uns 3, 4 anos atrás, quando eu fiquei um tempo sem ir no Brasil, e Deus começou a preparar o meu coração e disse: a próxima vez que você for ao Brasil, a gente sempre tem reunião assim que eu chego, a família está toda ali. Às vezes a gente faz alguma reunião. E o Senhor falou: nessa reunião vocês não vão ficar só se curtindo e matando saudade. Você vai fazer um momento de honra para cada um. Você vai, porque eu sempre levo algum presentinho e tal, então você vai dar um presente e vai liberar uma bênção para cada uma. E nesse dia foi tremendo. E Deus falou assim: só que o alvo-chave não vai ser as irmãs, não vai ser a mãe, vai ser o seu padrasto. Você vai honrar esse homem na frente de todas as pessoas. E aí eu deixei ele por último e foi tremendo, porque ele foi um pai maravilhoso. Sabe, ele não tinha condição financeira, mas ele nunca bateu na gente, ele nunca olhou a gente com olhar indevido. Foi um padrasto, assim, um pai, muito melhor que pai, né? Então eu falei tudo isso para ele, dei o presente, e isso libera a bênção na nossa vida, irmãs. Isso libera que você não faz ideia. Se você soubesse a cura, a libertação que essa cultura da bênção traz, a gente vivia só nela. Então a gente tem que quebrar essa cultura. Ah, que não fez mais que obrigação, eu não vou falar nada e, né, não vou agradecer. Não. Isso vai quebrando, isso vai trazendo o poder de Deus. É isso que rasga o céu sobre nós. Então aprenda a honrar as pessoas que Deus colocou diante de você. Depois leia Gênesis 48, que fala a parte da bênção dos netos. Leia 49. Outra coisa, por que eu quis ir na cidade da minha mãe assim e rápido, como eu contei? Porque eu queria que a minha avó tivesse a oportunidade de abençoar minha filha. Minha avó não conhecia minha filha ainda. Minha filha já estava com 9 anos. Era a bisneta dela. Então, minha avó, ela às vezes a mente dela não está tão boa, não é tão. Ela esquece, ela conversa com a gente, daqui a pouco ela já esquece algumas coisas. Mas eu falei: vó, abençoa minha filha, ora por ela. E ela abençoou e abençoou a gente. Então, tipo assim, mesmo sem entendimento, irmã, mesmo sem entendimento, tipo assim, não, minha família, minha avó não tá boa. Leve seus filhos para serem abençoados pelos seus avós. Gera isso no seu filho de respeito, de honra, principalmente nós que temos os filhos aqui. Eu já vi pessoas falarem assim, às vezes os filhos não falam nem português, e às vezes as pessoas falam assim: eu nem sei se eu vou voltar no Brasil, eu não tenho nada mais com o Brasil, para que meus filhos vão falar português? Gente, você está vendo como é que é geracional? Nós não estamos ensinando nossos filhos a honrar o nosso país, a nossa cultura, a nossa língua, a nossa família. Nós temos que acrescentar. Você vê que ele falou aqui que os netos levassem o nome dele. Né? Ele falou Jacó falou para os netos, né? Que o Senhor abençoe esse rapaz e que neles sejam chamados o meu nome.
Às vezes você veio de uma família, de uma cultura difícil, mas que quando você, cheia do Espírito Santo, caminhar sobre a terra, vai estar levando o nome da sua família e vai estar quebrando aquele estereótipo de, nossa, mas essa pessoa, ela é a filha daquela mulher difícil? Não, não é possível. Ela é a filha daquele homem que era ruim, que era isso, que era aquilo. Está levando o nome dele, restaurando altares. Então, isso é maravilhoso. Porque é isso que Deus falou comigo quando eu era nova. Eu vou mudar a perspectiva da sua família através de você, através das suas irmãs. Então, quando as pessoas olham hoje para nós, para minhas irmãs, para mim, pela misericórdia de Deus, está abençoando a minha mãe. Fala, mas é a filha dela? Aquela mulher que sofreu tanto, aquela que foi mãe solteira? E a filha dela ficou assim? Que bênção! Então, aprendam isso. Não é, eu não tô nem aí, né? E ficar com aquela cultura de envergonhar os pais. Não. Nós estamos aqui para cumprir um chamado geracional. Não, o egoísmo aqui não vale, porque para a bênção vir, o egoísmo tem que ser quebrado. Então eu encorajo hoje vocês a pedirem perdão para os seus pais, quantas vezes for necessário, porque às vezes não vai fluir o espírito na primeira vez. Há pouco tempo atrás eu tive que fazer isso de novo. Aliás, eu não tive que pedir perdão, eu tive que liberar o perdão. E é outra coisa também que se o Senhor levar a gente tem que fazer. É expor para os pais, falar, mãe, eu quero te perdoar, sabe? Eu quero orar com a senhora, quero liberar o perdão, porque quando eu era, né, aconteceu alguma coisa e tal, eu tive que liberar esse perdão porque a minha mãe, pela vida difícil que ela teve, acaba que gerou uma baixa estima nela. E o que gerou uma baixa estima nela, ela não defendia a gente. Ela achava que as pessoas tinham direito de nos corrigir. Então ela deixava quem quiser nos corrigir, né? Mesmo às vezes que ela se entristecia, porque que mãe que gosta de ver seu filho sendo corrigido por outras pessoas, às vezes até nem estando tendo o direito de da criança nem estando errada. Então, há um tempo atrás, Deus criou uma situação que, de repente, eu fui vista a falar aquilo. Deus falou, abra a boca agora e fala. Falou, olha, a senhora sempre foi assim. E isso tem causado problema na gente. E ela ficou em choque, coitada. Mas foi uma cura e ela se libertou. Ela virou outra mulher depois disso. Lembra que eu contei da experiência que Deus me mostrou que eu precisava liberar uma pessoa? Às vezes nós precisamos liberar pessoas em amor. Não é, olha, você fez isso, você não prestou. Não. Olhar também para. Eu quero falar para as mulheres em especial. Olha, hoje você é mulher, você é mãe. Começa a olhar a vida da sua mãe de uma forma, de uma perspectiva como mulher. Entender o que ela passou. Porque às vezes a gente acha que a gente só quer ser o coitadinho, né? Então, irmãs, é isso que eu quero falar com vocês hoje. Tenham um bom dia, debaixo da graça do sangue de Jesus. Tenham uma semana de vitória. E que essa mensagem complete a de ontem. E que vocês busquem mais fundo. Porque nós não podemos esperar que as pessoas nos dê tudo por completo. Porque o Senhor é que vai completando a mensagem, né? Ainda é muita coisa que temos que aprender. E abençoe seus filhos. Mas não abençoe só com essa bênção. Eu te abençoo, tenha um bom dia. Não. Minha filha, você vai ser isso. Você foi chamada para isso. Tá sempre lembrando o chamado do filho. Os judeus são assim, sempre lembrando o chamado do filho, né? Vamos supor que seu filho tem um chamado de adorador e ele está fazendo outras coisas que não condiz. Meu filho, você foi chamado para ser um adorador. Não estou dizendo de uma maneira religiosidade com peso em cima da criança, mas mostrando para ela e ensinando desde cedo ela a abraçar esse chamado, independente do quão responsável é, porque se você quer ser abençoado, é muita responsabilidade. Agora, se você quer ser negligente, viva relaxadamente, que as maldições alcançam assim no piscar de olho, porque não tem jeito. Negligência traz maldição. Então é isso que eu queria falar hoje, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém?